E meu marido que me colocou pra fora de casa nas festas de final de ano e eu fui embora pra casa do tio dele. Fica comigo pra ouvir essa história e deixa sua opinião nos comentários. O meu marido era assim, eu trabalhava e ele também. Tudo que eu pedia pra ele, ele falava: tu se vira, você trabalha, por que que tu tá me pedindo as coisas? Não sou teu pai. Isso tudo depois de eu trabalhar, ajudar a fazer uma casa no terreno da mãe dele, trabalhava e tudo que eu tinha, que eu fazia, era para poder pagar a conta. E eu falei também, vou parar de fazer as coisas dentro de casa, porque eu trabalho aqui dentro dessa casa e pago as contas tudinho dentro de casa. E eu não fazia mais comida, não lavava mais as roupas dele, comecei com implicância com ele também. Quando ele vinha me pedir alguma coisa, eu falava para ele se virar, porque eu também não era mãe dele. E eu nunca fui um tipo de pessoa de estar me reclamando ou falando da minha vida para as outras pessoas. Sempre aguentei tudo calado e sozinha. E a minha sogra é daquele tipo de pessoa que não gosta de se meter na vida de ninguém. Ela via tudo que estava acontecendo, mas não falava nada. E ela todo ano reúne a família inteira, os filhos, as noras, os irmãos. Só ia embora lá pelo dia 2 ou dia 3 de janeiro. O meu marido pegou e falou para todo mundo que a ceia esse ano iria ser por nossa conta. E eu fui e falei para ele que eu não ia ajudar em nada. Se ele quisesse, ele encontrasse uma pessoa para poder fazer tudo isso para ele e tirasse o dinheiro do bolso dele. Ele falou que se eu não fosse fazer nada para ele, que era para me arrumar minhas coisas e ir embora de dentro de casa, porque ele não ia ficar morando com uma mulher que não fizesse nada dentro de casa e ainda por cima não ajudasse nas despesas de dentro de casa. Aí começou o disse-me-disse, eu falando que eu não ia fazer nada e ele falando que eu ia fazer. Aí o pessoal da família dele começou a chegar lá pelo dia 22 e ele todo animado falando que a ceia ia ser em casa, não sei o que, ppp, papapá. Eu só observando o pezão dele. Quando chegou lá pelo dia 23, ele veio me pedir dinheiro e eu falei pra ele que eu não ia ajudar com nada. E ele embrabou, pegou minhas coisas e jogou lá no meio da rua. Falou que se eu não quisesse me comportar como mulher dele, era pra mim sair de dentro da casa dele. A mãe dele vendo aquela situação me chamou eu pra ir pra casa dela. Eu fui sem saber nem onde enfiava a cara de tanta vergonha que eu fiquei. Ele falou pra mim não esquentar a cabeça que depois das festas de fim de ano nós ia resolver essa situação. Ele todo o tempo falando que não tinha mulher, que tava separado, que ele tava solteiro, tava doido pra arrumar uma morena e colocar dentro de casa pra morar junto com ele. A mãe dele pegou e falou que dentro daquela casa não ia morar mulher nenhuma, que ela ia pegar, vender a casa, se eu não fosse comprar a parte dele, ela ia vender a casa e passar minha parte pra mim, que lá dentro ele não ia colocar outra mulher não. Foi uma confusão danada. Ele falando que a casa era dele e a mãe dele falando que eu tinha ajudado a construir a casa e que não ia morar outra mulher lá dentro, senão ela ia derrubar aquela casa. Ele vendo que não tinha pra onde ele correr, ele me chamou pra voltar pra casa. Eu falei que eu não ia voltar. Eu falei pra ele que eu só queria cada centavo que eu tinha colocado naquela construção. E eu queria pagar as minhas dívidas e os meus empréstimos. E o tio dele vendo aquela confusão toda, pegou e falou: mas rapaz, já que vocês estão separados mesmo, por que tu não pega tuas coisas e vem embora comigo lá pra minha casa? Agora eu pensei que ele tava brincando, comecei a rir. Meu marido olhou pra cara do tio dele e perguntou se ele tava dando em cima de mim na frente dele. Aí o tio dele foi e falou assim pra ele: uai, não era você que tava batendo no peito falando que não queria mulher, que não tinha mulher, que ia arrumar outra pra colocar dentro de casa? Pai, se tu não quer mulher não, se tu quisesse mulher, tu dava valor pra mulher que tu tinha dentro de casa.